Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. O meu convidado hoje é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí e ex-vereador Carlos Amagai. Então, secretário, a gente falou no primeiro bloco muito sobre os seus pais, né? O seu início, a sua trajetória. E a sua entrada na política foi nos anos 80, né? Foi. Eu sempre gostei de participar em comunidade e tal. E a colônia japonesa sempre manteve lá uma associação. E dentro dessa associação tinha os departamentos e a gente começa pelo departamento de jovens. Se chama Danjo Senenkai. E eu participei desde novo. Acredito que uns 10, 11 anos já participava como participante. Depois foi, inclusive essa associação até existe até hoje. Por quê? Um dos objetivos é fazer com que as crianças já comecem a ter uma cultura de comunidade também, de se associar, enfim, ter um convívio de comunidade, né? E aí, nisso, comecei a assumir a direção, fui presidente por alguns anos, tá? Enfim. E aí, calhou que de 85, mais ou menos, as pessoas começavam a já falar em ter um representante, tá? Mas também não imaginavam em ser candidato. Até que um belo momento surgiu a oportunidade e aí em 87 fui candidato a vereador. 88, né? 87 foi, né, a campanha, a eleição foi 87. 88. 88, desculpa, 87. 87 começamos a militar, né, partidariamente. Já no PFL isso, né? No PFL, começamos no PFL. Por que o PFL, a escolha de vocês? A minha escolha, o PFL, porque é um partido mais de direita, de centro-direita, eu sempre achei que... Que era um partido também recém-criado na época, né? Tinha sido criado em 85, né? Isso mesmo. O presidente nacional era o ex-ministro Aureliano Chaves. Isso, era uma dissidência do PDS, né? Isso. Porque eu tenho assim comigo que em matéria de economia, principalmente, a questão liberal, né? De empreendedorismo, né? Fui mais por essa área, esse motivo para a Frente Liberal. E aí fizemos a eleição em 88. E como é que foi essa campanha? O que o senhor lembra dessa campanha de 88? De 88 é o seguinte, nós tínhamos que começar por algum lugar, né? E eu tinha já trabalhado, ou melhor, trabalhava como feirante na época. Eu conhecia muita gente, porque eu trabalhava no Ceasa também, no atacado. E aí o primeiro contato foi os feirantes, comerciantes, tá? E depois as pessoas da área rural, que eu tinha essa identidade com eles, tenho ainda, né? Gosto muito disso aí. E aí, no terceiro momento, foi a nossa região lá, né? Aquela região de Igarapé, toda aquela região que nunca teve, na época não tinha representante, até hoje sim. Dizer que alguém que nasceu ou mora naquela região se tornou vereador, não. Então, eu comecei a fazer os contatos por aí, né? E depois, de uma forma geral, me apresentei para a comunidade jacariense, eu tinha bastante conhecidos aqui, até porque, enfim, a minha vida foi, né? Escola, o ginásio foi aqui, colegial à noite, depois servi tiro de guerra, o dia a dia na nossa cidade. Então, eu conhecia bastante gente aqui. E foi legal. Já na primeira eleição... O senhor foi eleito com 993 votos. 993 votos, isso mesmo. Foi, se não me engano, foi o terceiro mais votado, se não me engano, já né? na primeira eleição, primeira campanha que eu fiz. E foi uma eleição, o seu partido apoiou a Delma, prefeita, né? Que o Cláudio França era o candidato a vice, que era do PFL. E o Arouca ganhou aquela eleição. Foi. O que surpreendeu muita gente, porque ninguém esperava. Não era esperado, né? Não existia pesquisas científicas na época, pelo menos em Jacareí. A gente acompanhava mais pelo burburinho da sociedade. E a campanha ia muito bem. Na época,
A campanha do Demésio era o mais vistoso, né? E era a situação. Isso. O Mário Ney era o vice dele, né? Isso, a Delma saiu como oposição, fazendo oposição, e o Cláudio vice, né? E o Arouca estava correndo por fora. No começo, as pessoas nem falavam nele, mas na reta final a gente ouvia na rua, olha, eu acho que o candidato tal vai ganhar, mas o Arouca está muito forte, né? E no dia qual a nossa surpresa, o dia que nós fomos abrir a urna lá, a gente acompanhando na apuração, ele ganhou estourado. Hoje, olhando de fora, assim, passado tantos anos, 30 anos dessa eleição, a quem o senhor atribui a vitória do Arouca nessa eleição de 88? Eu acho que o eleitor que não queria mais o mesmice, né? Então vinha anos após anos, ou situação, oposição, alternando isso aí. E na época o Arouca tinha um outro discurso, bem diferente. Eu acredito que foi isso aí. E o senhor, no seu primeiro mandato, com 26 anos, assumiu aqui, tinha, por exemplo, como colegas vereadores, vou citar alguns aqui, Tonhão Raad, o irmão do Arouca, José Cristóvão Arouca, foi um grande amigo meu. Foi presidente da Câmara aqui no primeiro biênio. O Davilino, Egídio Coimbra, o Aureliano Salles, o Moisés Esper, que foi o último mandato dele aqui, já um vereador veteraníssimo aqui na Câmara de Jacareí. Ele ganhava todas as eleições. O Joel Alves, o Elcias Paranaguá e o Paulo Turci, entre outros vereadores também. Isso, Paulo Turci, inclusive, era do PFL também. Isso. Que lembranças que o senhor guarda desse primeiro mandato? Foi mais de aprendizado? O que o senhor tem a dizer sobre o primeiro mandato? Olha, para mim era tudo novo, né? Mas olha, o primeiro mandato eu aprendi muito, e todos eles, eu fiz grandes amizades com eles. Eu não sei como é que é hoje, se é muito diferente, mas existia uma harmonia assim. Com certeza havia embates, discussões, né? Mas nada, em nenhum momento foi levado para o lado pessoal, sempre discutindo pensamentos, né, posições. Isso eu lembro bastante. E daí na eleição seguinte, que foi em 92, novamente pelo PFL, aí o senhor recebeu 1.396 votos. Isso. E foi o mais votado. Foi o mais votado da cidade, E essa experiência do segundo mandato foi já para consolidação ali da sua experiência política, né? Foi, e aí foi até numa obrigação de fazer muito mais, porque eu fui o mais votado. Me esforcei bastante no mandato. Na época a vida era bem diferente, né? Não tinha mídia social, que é uma coisa muito recente. Tudo as notícias, né, era por jornal, né? TV era coisa assim muito distante, só São Paulo, Rio que tinha aí as emissoras. Então, para nós aqui era jornal. O Diário de Jacareí já existia. Tinha Rádio Clube também, né? Rádio Clube, isso sim. A Rádio Clube, sim. Isso já existia. Então, as coisas demoravam mais, acredito eu, a acontecer, né? Então, era um ritmo diferente. Sim. Aí eu tinha citado alguns colegas seus no primeiro mandato, vou citar alguns do segundo. O Itamar Alves, foi seu colega. O Marco Aurélio de Souza, que acabou se tornando prefeito depois. Sim. O Valmir do Meia Lua, que foi eleito pelo PT, né, na época, em 92. Isso. O Dionísio Ottoboni. Grande. E o Luiz Albino, que depois foi ser candidato a seu vice, né, à prefeitura. Isso. Quer dizer, foi no segundo mandato, foi mais de consolidação e de comprovar mesmo ali seu trabalho como vereador. Né? Sim, e na época eu já pensava, eu pensava assim, puxa, eu não quero ser eternamente vereador, né? Aí a gente tentou fazer algumas composições para ver se saía já candidato a pelo menos vice, né? Porque para o terceiro mandato. E acabou não dando certo. Nós fomos apoiar o ex-prefeito Benedito Sérgio Lencioni e aí eu saí candidato à reeleição. E foi no ano também que a Câmara achou por bem diminuir de 19 para 13 vereadores que é hoje. E aí houve todo o recálculo do quociente eleitoral e isso acabou atrapalhando o PFL. E aí nós não elegemos ninguém. Né? O senhor, apesar de ter ficado em primeiro lugar na contagem geral dos votos, ser o mais votado com quase 2.500 votos, ficou de fora por conta do quociente eleitoral. Isso mesmo. Aí eu fui novamente o mais votado, inclusive na história da cidade. Pois é.
Mas foi uma satisfação muito grande só por isso, assim, né? Para a gente... É um motivo de alegria e uma satisfação você ser reconhecido, né? É porque a gente vendo assim, fazendo nesses cálculos, do seu primeiro mandato para o segundo, o senhor aumentou a sua votação em mais ou menos 40%. E do segundo mandato para esse terceiro, que o senhor foi o mais votado, mas não foi eleito, o senhor dobrou a sua votação, né? Quer dizer, o seu trabalho nas comunidades ali, o pessoal da zona rural também, eles são muito... Eles escolhem uma pessoa e o grupo ali inteiro vota numa pessoa, né? Eu espero ter... como é que se diz assim? Ter feito um bom trabalho, né? Eu acredito que sim, até porque veio nas urnas o resultado disso aí, né? Então eu tinha com eles como as pessoas que eu representava, sempre batalhei por eles, não só pela área rural, né? Mas para a cidade como um todo. Eu sempre procurei estar presente nas discussões, enfim, eu acho que isso é um trabalho do vereador, né? E para mim foi legal. Não ficou uma ponta de frustração por você ter sido mais votado e ter ficado fora? Não, Rodrigo. Eu me dei por satisfeito de ser mais votado já e eu acho até que a Câmara ela tem que ser renovada, né? Eu acho sim, o vereador tem que ficar aí algumas legislaturas e ir renovando, sangue novo, isso é natural, normal. E buscar outros caminhos, assim como foi, né? Aí depois eu falei, deixa eu ser candidato a prefeito. Tá certo, a gente vai fazer mais uma pausa aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.